Joel, e durante a passagem, a mensagem, eu lerei o restante. Joel capítulo 1, verso 1, quem localizou, diga amém. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel, verso 3: narrai isto a vossos filhos, os vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Verso 5 vai dizer: ébrios, ou seja, embriagados, despertai-vos e chorai, uivai, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de mim a vida uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco, ou seja, de luto, às vésperas do seu casamento. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Olha que luta! O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. E o verso 14 vai dizer: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, ou seja, os mais maduros, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor, o vosso Deus. E o final do verso vai dizer: e clamai ao Senhor. E para finalizar, o verso 20, verso 19 vai dizer: a ti, ó Senhor, clamo. Aquilo que nós viemos fazer aqui nesta noite: a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo, e também todos os animais do campo bramam, suspirantes por ti, porque os rios se secaram, e o fogo devorou os pastos do deserto. Oremos ao Senhor. Deus, está lida a tua palavra. O que te pedimos agora é que seja o Senhor a conduzir este culto, que não seja mais eu, mas seja o Senhor a falar intimamente com cada um aqui a tua necessidade íntima e pessoal, Pai. Que a palavra aqui proferida venha direto às nossas necessidades, e possamos, após a nossa autorreflexão, aonde recomenda a tua palavra, podermos nos assentar a esta mesa no qual o Senhor está fazendo parte, está face a face conosco, Pai amado. Assim nós cremos, e como louvamos aqui nesta noite, o Senhor morreu, mas ressuscitou, e estamos aqui a lembrar deste fato, deste ato de entrega da sua parte, para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados, para nos fazermos homens e mulheres melhores. Esta é a nossa vontade, Pai. Então tira tudo que nos impede de te ouvir, Pai. Tira a dureza do coração, tira a dureza da alma, tira os pensamentos, tira conceitos, tira a teologia, tira tudo, Pai, para que o teu Espírito possa agir, possa falar, possa mover, possa mudar, Pai amado Deus. Assim nós oramos a Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. O livro de Joel, ele traz as profecias relativas ao derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. No entanto, o tema central desta profecia, no qual aqui foi lida nesta tarde, é um grande chamado ao arrependimento.
Isto porque não pode se viver esta nova unção, não pode se viver esse novo tempo, não pode se viver uma nova fase na sua vida sem antes você não ter passado por um genuíno, verdadeiro, completo arrependimento. Quando eu falo arrependimento, eu falo daquela entrega. Eu errei com alguém, eu fiz algo de errado com alguém, seja com quem for, e eu estou arrependido e vou buscar uma forma de resolver aquilo que eu causei, que eu criei. Arrependimento é você não fazer mais, ou lutar para não continuar fazendo as vontades da tua carne, do teu corpo, da tua mente, dos teus pensamentos. Por isso, Deus me direcionou a esta palavra a tratar nesta noite, nesta ceia, porque essa profecia ela pode muito nos ensinar. Eu quero aprender com Joel, com esta passagem, como experimentar este genuíno arrependimento, ou seja, que eu possa nesta noite pronunciar, ouvir aquilo que o Senhor tem para anunciar para a minha vida. E não há nada maior e não há nada melhor, porque Ele está a anunciar a tua vida, que Ele quer derramar, como aqui já foi ministrado nos louvores, nessa palavra, Ele quer derramar sobre você, sobre a sua casa, o teu Espírito Santo. Não é bênçãos, não é milagre, não é prosperidade, não, as lutas você viverá, porque a palavra mesmo diz que as tribulações farão parte da nossa vida, mas viveremos as lutas, as dificuldades, sem desistir. Viveremos esses campos aqui incendiados, o gado sofrendo, os animais magros. Viveremos os tempos ruins da nossa vida, mas viveremos certos da nossa vitória, arrependidos do que temos buscado, talvez de igreja para igreja. Um dia desses um irmão falou comigo assim: pastor, eu tenho ouvido alguns pastores, e perguntei a ele quais, não os conhecia, pela internet, e fui procurar ouvi-los, e eu fiquei um pouco espantado, porque eu achava que aquele irmão era maduro. O que eu estou querendo dizer para você nesta noite? O Senhor separa uma igreja para você, o Senhor te traz até aqui, o Senhor te convence daquilo que o Senhor quer tratar com você, e talvez você ainda esteja em dúvidas: em que igreja eu vou ficar? Que pastor eu vou ouvir? Deixa o Senhor confirmar sua vida nesta noite. Deixa o Senhor confirmar a vontade dEle sobre as decisões que você precisa tomar na sua vida. E talvez já haja alguém aqui repensando algumas decisões que nesta semana iriam tomar, diante do seu cônjuge, diante do seu trabalho, diante dos seus amigos, diante até mesmo da tua igreja, da tua vida espiritual. Talvez hajam pessoas aqui neste momento, nesta noite, que vieram buscar uma resposta, ou então que vieram buscar uma confirmação do Senhor. Primeiramente, comece a se arrepender dos seus pecados. Deixe essa parte para depois. Talvez até o final nesta noite Ele confirme, Ele comunique a sua vontade a você. Mas o que Ele agora espera de nós é que nós venhamos a nos entregar, a deixar tudo de lado, para que possamos nos preocupar com a única e magnífica e completa presença soberana do Senhor, do teu Espírito aqui nos sondar, agora verificar os teus pensamentos, o seu coração. Então comece a se arrepender de quem você é, porque todos nós somos pecadores. Comece a se arrepender das palavras que você referiu-se a alguém. Comece a se arrepender das dificuldades, da barreira que talvez você tenha criado na sua vida diante daqueles que estão a te rodear. Comece a se arrepender talvez daquilo que você poderia ter feito para melhorar as situações, mas nada fez ou pouco fez. Eu não sei se você crê como eu, mas eu creio naquilo que eu estou a proferir aqui nesta noite,
Por isso, quando eu louvo ao Senhor ou prego a palavra do Senhor, eu me entrego totalmente, deixo Ele agir, falar e fazer aquilo que é vontade dEle, não mais minha. É por isso que quando eu louvo ao Senhor, eu levanto as minhas mãos, mesmo não sabendo cantar, eu canto, eu brado, eu digo aleluia, eu glorifico ao santo nome do Senhor, porque é isso que Ele espera de nós. Então que não haja mais frieza, que não haja mais barreira. Eu sempre oro e peço ao Senhor, Senhor, que não seja a minha timidez a me conduzir e a me travar diante daquilo que o Senhor quer falar à tua igreja, que não seja o meu medo, que não seja a minha imaturidade talvez, a me movimentar a situações até mesmo ministeriais, naquilo que o Senhor tem separado e me colocado a fazer. Que não seja o desânimo da tua igreja, naquilo que o Senhor tem falado com você, e há pessoas aqui que o Senhor tem falado através de sonhos, tem falado através de outros, tem falado através do púlpito santo desta igreja, tem falado através de orações, de louvor, e nada acontece, não nos movimentamos, nos travamos, nos encontramos as nossas desculpas. Arrependa-se disso tudo também. Aproveite essa tarde, levante os seus olhos ao Senhor, olhe para Ele, não olhe mais para homens, olhe para Ele diante das suas lutas, das suas dificuldades, dos seus medos, e levante o seu clamor, levante as suas súplicas. Comece daí da onde você está, a lembrar do seu marido, do seu filho, da sua esposa, da sua parentela, dos seus pais. Comece a se lembrar do processo que está para chegar a data no qual você precisa se apresentar ao fórum. Comece a se lembrar daquela luta na tua vida profissional, naquele contrato fechado, daquela prestação de serviço. Comece a se lembrar agora e comece a entregar tudo ao Senhor. E se arrependa do seu erro, porque se assim você fizer, Ele vai consertar tudo. Ninguém vai entender nada. O pessoal vai dizer assim: meu Deus, mas por que com você foi diferente? Porque houve entrega, houve arrependimento, houve mudança. É isso que o Senhor espera de nós. Estava nessa manhã, hoje, a receber uma palavra do Senhor, por parte do bispo, o qual terminou a mensagem. Estava eu a chorar, declarando quanto eu nada sei ainda, 20 e tantos anos de ministério, mas como preciso de ministério, não de igreja, de crente, 3 de ministério. E o final da mensagem, eu só pensava como ainda há tanta coisa em mim a se mudar, a se moldar. E eu pedia: Deus, me ajuda, eu me arrependo daquilo que sou, daquele que tenho sido, daquilo que eu tenho feito, e haja na minha vida, me renova. Peça isso a Ele: me renova, Deus. Peça isso, renova minha família, renova meus sonhos, Deus, renova meus talentos, me dá dons. Fala isso ao Senhor, diga isso para o Senhor, mas diga isso com toda a sua força, com toda a sua entrega, com toda a sua verdade. Não aquela oração que fazemos de forma apenas compromissada com a agenda. Peça perdão ao Pai nesta noite. Diz assim para Ele: Deus, que até o final desta mensagem o pastor André fale alguma coisa da tua parte para comigo. Peça isso a Ele em nome de Jesus, e Ele fará. Se há alguma dúvida, se há alguma barreira, se há uma luta, uma crise, seja o que for, comece a conversar com o Senhor, comece a glorificar o nome dEle, comece a falar: Deus, é nesta noite, diante da tua ceia, diante da tua mesa, diante da tua presença, que a palavra de Deus nos diz, que eu já começo aqui durante esta mensagem a combater os meus impedimentos e a fazer aquilo que a tua palavra manda eu fazer, e começo a me autoexaminar. Comece agora, não deixe para o momento. E talvez haja em alguns aqui um arrependimento real, de entrega diante dEle. Entregue as suas dores, entregue os seus medos, entregue as suas lutas, entregue hoje. Mas entregar é você chegar atribulado na casa do Senhor e entrar por aquela porta.
sentar nesta cadeira, ainda nervoso, ansioso, palpitante, agitado, e você sair daqui tranquilo e sereno. As pessoas da tua casa vão perguntar: o que aconteceu? E você vai falar: o Espírito Santo tomou conta de tudo. Aí talvez vão dizer para você assim: fizeram uma lavagem cerebral em você. Fizeram, foi o Espírito Santo que fez, não foi o pastor, foi Deus. É assim que Ele faz. Então que não sejam as minhas crises, as dificuldades, os meus erros, nem as minhas dores que me dispersem, que me afaste do que é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Não impeça que nada te afaste nesta noite da bênção que Deus tem para nós, através do teu arrependimento. Muitas das vezes eu paro para lembrar de alguns momentos que eu vivi na minha vida do passado, alguns deles nas décadas passadas, que não sou mais nenhum garoto, e começo a perceber que em todos os momentos nos quais eu enfrentei de luta, Deus estava falando comigo através das minhas crises, em todas elas. Eu não queria estar vivendo aquelas lutas, mas Ele estava a falar comigo, da mesma forma que Ele está nesta noite, a falar comigo e a falar contigo nesta igreja. Eu não sei se é assim que você crê, mas se for, não para que eu ouça, mas diga um amém, para que o inferno saiba disso. Fala comigo em Joel, eu quero apenas ler rapidamente o verso 19 novamente. Porque às vezes lemos a mensagem, lemos a passagem bíblica e não entendemos totalmente. E Deus quer falar contigo agora através desse verso. O verso 19 vai dizer assim: a ti, ó Senhor, eu clamo. Eu queria incentivar você agora a abrir a sua boca. Primeiro, se concentre no Senhor, justamente naquilo que você mais precisa na sua vida, nesta noite. Comece a pensar. Alguns aqui pedirão pelo marido, outros pela esposa, outros pelo filho. Talvez hajam filhos aqui de pais que estejam vivendo lutas tão grandes que o sofrimento tenha estado noite a tirar o teu sono. É natural, é normal. Continue clamando por ele, por ela, que Deus vai mudar essa situação. Mas agora abra a tua boca comigo e repita comigo estas palavras: a ti, ó Senhor, eu clamo. Fale isso a Ele: a ti, ó Senhor, eu clamo. Mas fale com vontade, verbalize isso: Senhor, a ti eu clamo nesta noite. Não é um pedido ao pastor André, ao irmão do lado, à esposa, não. Peça a Ele: a ti eu clamo nesta noite. Experimente dizer isso de todo o coração. Eu clamo pelo meu marido, eu clamo pelo meu casamento, eu clamo pela vida financeira no qual eu tenho enfrentado lutas, eu clamo por aquele projeto, Pai amado Deus, que ainda não aconteceu, mas eu tenho certeza que apesar da demora, Ele está por vir, porque foi o Senhor quem me prometeu. Diga isso a Ele, verbalize isso a Ele. Sabe por quê? Porque o livro de Joel retrata duas grandes crises que esta nação estava vivendo. E além destas crises que ele relata, ele ainda profetiza que uma terceira era iminente, ou seja, já estavam enfrentando duas crises, duas lutas difíceis, e ainda tinha uma terceira por vir.
Talvez haja pessoas aqui que estejam na mesma dificuldade, vivendo as mesmas sensações que esse povo aqui estava. As ondas de gafanhotos, eu não sei se vocês conhecem a história, todos vocês, mas aqui haviam passado pela terra e haviam deixado aquela terra, aqueles campos devastados, de modo em que cada estação, quando ressurgia a esperança nova, a nova devastação acontecia. E como consequência dessa devastação, a vegetação, a seca, assolou aquela terra. Não havia plantios, não havia gado, as uvas murcharam e não haviam vinhos, ou seja, não tinha mais nada. E a terceira crise eminente era que os exércitos da Assíria se movimentavam em direção dele. Então talvez você esteja vivendo uma luta nesta noite, você não tem conseguido dormir direito, os dias têm sido tensos, difíceis, mas alguma coisa ainda maior se levantou e a preocupação começa a tomar conta da sua vida. E aqui você chega na casa do Senhor, ou seja, você já é um milagre. Você já é um milagre. Se você não ficou no teu quarto, se você não ficou na tua cama, se alguma coisa não te travou, se alguma coisa que tentou te impedir aqui chegar, você venceu e aqui chegou, você já é um milagre. E esse povo aqui, apesar de todas essas crises, apesar disso, o povo ainda não conseguia entender que Deus os estava chamando de volta para si. Quando eu falo que Deus está chamando a sua igreja de volta para si, eu me remeto ao ano passado, a visão do ano passado, que o nosso tema era o retorno ao primeiro amor. Quando eu falo de unidade, não tem como eu ter unidade com Cristo se eu não voltar lá atrás e voltar a ter a vida que eu tinha no início da minha caminhada com Cristo. Uma caminhada de entrega, em a cada dia eu queria mais, em que a cada dia eu buscava mais, em que a cada dia eu queria estar na casa do Senhor, que a cada dia eu queria aproveitar aquilo que o Senhor me oferecia de dons e talentos e fazia parte de um trabalho, de um ministério, de algo para abençoar outras vidas. Primeiro nós voltamos lá atrás e vamos pagar a dívida do ano passado, porque talvez haja algumas pessoas aqui nesta noite que ainda não restauraram a sua vida ao primeiro amor, apenas vêm à igreja, apenas sentam ao banco, apenas fazem parte desta congregação, mas Deus espera isso de nós de forma diferente. Deus espera que nós possamos impactar o nosso bairro, a nossa casa, a nossa parentela, convencê-los não com as nossas palavras, mas que as pessoas possam olhar para nós e falar: eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela, eu quero estar naquela igreja, na casa do Senhor, porque algo nele me impacta. Quem é esse algo? É o Senhor Jesus Cristo em nós. Mas como crentes hoje vivemos uma vida completamente diferente. Há 20 e tantos anos atrás, quando eu me decidi passar pelas águas, eu jamais vou esquecer da conversa que o pastor Haroldo teve comigo, jamais. E talvez se essa conversa tivesse sido hoje, comigo ou com você, a gente faria: esse pastor está doido, não dá para fazer isso que ele está dizendo. O que eu estou querendo dizer nesta noite é que eu sinto que da nossa parte, como igreja, como filhos, como crentes, não estamos verdadeiramente vivendo um cristianismo no qual Jesus Cristo nos apresentou. Apesar de todas as crises que vivemos nos dias de hoje e das crises que esse povo viveu, eles não conseguiam entender que Deus os convocava a um arrependimento. Mas como receber de Deus nesta noite? Como ser presenteado com a sua presença? Como sentir a sua face a falar conosco?
como ouvir a voz de Deus? Como? Se o nosso coração duro, se a nossa mente gerenciada pelos nossos pensamentos não permite Deus entrar e habitar em nós, nos amolecer, nos esquentar, nada de morno, na Bíblia diz, nos ferver na presença do fogo do Espírito. Como? Então comece aonde você está, antes dos elementos serem servidos, a se movimentar a um arrependimento e comece a dizer: Senhor, me perdoa, Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, Pai, eu quero viver essas bênçãos no qual o pastor está pregando, porque isso é bênção. As bênçãos virão, o restante serão acrescentados. A palavra de Deus nos diz e nos garante isso. Precisamos ter fé, precisamos confiar no Senhor, precisamos viver aquilo que falamos uns aos outros. E por isso o profeta usa 3 expressões de chamadas. A primeira delas, verso 2: ouvi isto, vós, em algumas versões vai dizer assim, não sei a sua, velhos. Quem são esses velhos? São os mais maduros de vida, os que têm mais idade. Todos os habitantes da terra, primeiro os mais velhos, porque são mais fáceis de entender aquilo que o Senhor está a dizer, porque têm experiência de vida. Então, se você vive uma luta, se você vive uma dificuldade, se você vive uma tensão no qual você precisa de conselho, não consegue chegar no pastor, tem vergonha de alguém, procure alguém mais experiente. E sempre haverá uma palavra de consolo e direção. Olha a pergunta que ele faz: aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Ou seja, em algum dia algo assim já nos acometeu? O mesmo acontece nos dias de hoje. Vivemos um tempo em que as igrejas tem grandes números de igrejas hoje, inclusive em São Gonçalo. Mas o que se ouve de igrejas e de pastores a fazer aqui no nosso município é uma vergonha. O pastor hoje não tem credibilidade. Se o pastor chegar numa agência de carros, eu não sei se você sabe disso, mas eu não entendi ainda, imagino, e dizer que vai comprar um carro, o carro dele, o nome dele pode até estar 100%, mas ele não compra o carro. Porque as financeiras dizem que os pastores não pagam. Jesus amado, se uma igreja chegar numa loja de material de construção, não a nossa, porque em 20 e tantos anos nunca voltou um cheque aqui. O bispo, ele é muito cuidadoso, muito correto naquilo que faz. Mas a verdade é que as igrejas, quando fazem um cadastro para compra de um material, de uma construção, de um empreendimento, de um desafio a ser vencido, não, para a igreja eu não financio. Deus, misericórdia da tua igreja. Eu estou só citando um exemplo, porque o mesmo, a crise também acontece nos dias de hoje no meio do povo de Deus. Um homem cristão há 20, 30 anos atrás, crente de verdade, ele poderia até cair, mas ele lutaria com todas as suas forças para a manutenção da fidelidade ao Senhor e à sua esposa. A mesma coisa as irmãs, as mulheres poderiam estar a sofrer, a sentir dores na alma e às vezes até no corpo, o que é um grande erro, mas por parte dos homens, claro, que agridem as suas mulheres. E tem dias que eu assisto o jornal e falo: meu Deus, de novo, o que está a acontecer? Mas elas lutavam e não desistiam dos seus maridos, pais lutavam pelos seus filhos até o último dia, se necessário for, das suas vidas.
Os filhos lutavam pelos seus pais, lutavam em honrá-los, como diz a palavra do Senhor, e cuidar deles na velhice. Agora ficou velho, não dá mais, é um peso, eu tenho que trabalhar, não tenho tempo. Como assim? Eu não sei qual é a sua luta, não sei qual é o seu erro, não sei qual é a sua desculpa, mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus separou esta noite para falar comigo e contigo, e para dizer a você que Ele tem um chamado aqui, para cada um aqui nesta noite, e não é um chamado ministerial, é um chamado ao arrependimento, a de nós sairmos daqui diferente no qual nós entramos e sermos melhores do que nós éramos há minutos atrás, e que possamos cada vez mais, nesta santa ceia, nesta mesa que está sendo posta pelo Senhor Jesus Cristo, assumirmos de verdade um compromisso com o Senhor e com a tua casa, ou seja, com o teu reino. Aí sim. Mas a palavra do Senhor, eu não sei se você percebeu, no verso 5, muito interessante, ele diz assim: despertai-vos, desperta, igreja, saia desse sono, saia dessa teimosia, saia dessa ignorância dos teus pensamentos, saia dessa condição no qual você se encontra, e tome uma decisão de mudança nesta noite, uma mudança de postura, de fase, e que haja entrega. Senhor, o Senhor tem razão, muda a minha vida. Verso 5 vai dizer: ébrios, ou seja, embriagados, bêbados, despertai-vos e chorai. Então desperta e chora pela crise sim que você está vivendo, mas chora sabendo que é preciso um choro de arrependimento real, verdadeiro. Uivai todos os que bebeis vinhos por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Você sabe por que nós não ouvimos o Espírito Santo de Deus falar? Você sabe por que Ele está aqui a falar através dos meus gritos? Sabe por quê? Porque nós estamos intoxicados pelos nossos pecados, pelos nossos achismos, pelos nossos conceitos, e assim como diz a palavra do Senhor, somos como bêbados, dormindo um sono de morte. Esta é a verdade. Os dias passam e não mudamos de emprego, mas continuamos fazendo as mesmas lambanças que fazíamos naquele outro emprego, o antigo, e nos outros. Há homens que mudam de casamento, de esposa, mas continuam fazendo as mesmas traições. Há pessoas que mudam de ministério, mas continuam cometendo as mesmas falhas nos quais atirou daquele outro ministério. Há pessoas que mudam de igreja, mas não mudam a sua essência em Deus, e por isso pulam e buscam incessantemente um líder, um pastor, uma igreja. A igreja está aqui, você está aqui, o Senhor te trouxe aqui, ou seja, basta que nos arrependamos. E talvez as crises que esse povo vivia, e as crises e lutas que nós estamos vivendo, estão nesta noite tocando de modo direto no nosso íntimo, na nossa alma, para nos mudar. Nesta passagem dizia que nem uvas havia mais para fazer o seu vinho. O que eu entendo quando leio isso na palavra do Senhor? O Senhor está a nos dizer: acorda, igreja, acorda, crente, acorda, meu filho, acorda, minha filha.
porque eu estou falando contigo. É Deus falando isso com você. E no final do verso ele vai dizer ainda assim: lamente, lamente pela crise, lamente pela dor, lamente, lamente e chore, chore, lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Lamente e chore como uma noiva às vésperas do casamento perde o seu noivo. Porque é isso que o Senhor espera de nós.